Voltando, os substantivos fazem flexão. Nós entendemos a flexão como a adaptação do substantivo. Eles podem se adaptar, então, em gênero e em número. Bom, sobre o grau, eu faço um comentário mais tarde sobre o grau. Vamos começar pela flexão de gênero. Eu trouxe um primeiro exemplo que trata da flexão propriamente dita, aquela em que modificamos o substantivo adequando a desinência nominal de gênero. Assim, o substantivo tem o mesmo radical. A ele apenas associamos uma diferente desinência de gênero. A gente já viu isso também na aula anterior, como no caso pombo e pomba, em que a é a desinência, do gênero feminino. Mas os gêneros podem se manifestar de outra forma na língua. Há palavras que têm um radical próprio que indica o masculino, e o seu par indica o feminino, mas possui um radical totalmente diferente. Eu trouxe o exemplo da palavra genro, que é a forma masculina, enquanto nora é a forma feminina, e eles apresentam radicais diferentes. Outra forma ocorre com os substantivos chamados de sobrecomuns. Eles têm apenas um gênero gramatical para fazer referência a todos os seres. É o caso da palavra testemunha. Independente do sexo biológico do ser, nós nos referimos à pessoa apenas com a forma feminina, a testemunha. Poderia ser a testemunha Joana ou a testemunha Fábio. É importante ressaltar que a indicação de gênero na língua não necessariamente tem relação com o sexo biológico, ou seja, as palavras apenas têm gênero, como lua, cujo gênero é feminino, e sol, que tem gênero masculino. Se você, por acaso, ficar angustiado com isso, basta associar à palavra o artigo adequado. Como saber, então, o gênero da palavra indivíduo? Basta associar o artigo a e o sintagma nominal ficaria a indivíduo. Como você é falante da língua, isso não te soa natural. Então, associa ao artigo masculino. E o sintagma nominal ficaria o indivíduo. Faz mais sentido para você. Bom, essa é uma alternativa. Você também pode consultar um dicionário. Há também o substantivo comum a dois gêneros. Isso quer dizer que o radical não muda, mas o gênero diferente é indicado pelos artigos. Então, no caso dos substantivos comuns de dois gêneros, é possível usar diferentes artigos. Eu trouxe como exemplo a palavra jovem, que pode ser feminina, a partir da relação com o artigo feminino, a jovem, ou masculina, como o jovem. Aqui eu faço um alerta. Tome cuidado com as mudanças de gênero que implicam mudança de sentido. Eu trouxe um exemplo aqui em que você pode chamar o primeiro objeto de o caixa e indicaria então o caixa eletrônico, certo? Veja, nós podemos fazer referência ao segundo objeto como a caixa. O gênero feminino diz respeito a um objeto em que guardamos coisas. Então, são diferentes gêneros e há mudança de sentido. Isso é possível na língua, então preste atenção. O último tipo seria o epiceno, substantivo que dá nome a animais e que possui um único gênero para fazer referência, nesse caso, a ambos os sexos. Se for necessário diferenciar o sexo, você pode indicar com a palavra macho ou fêmea. Bom, terminamos a flexão de gênero, a gente pode agora começar os comentários sobre a flexão de número. Essa flexão você já conhece por conta da desinência de número. Nós tratamos dela na aula anterior. De toda forma, o substantivo ele é singular quando não há a desinência de número expressa, como em flor.
Já marcamos o plural associando a desinência de número à base, como em flores. Flores é o plural do substantivo que nomeia esse objeto. Mas como seria o plural do seu diminutivo? Como geralmente há dúvidas sobre o plural do diminutivo, eu trouxe uma receitinha. Primeiro, você vai colocar o substantivo em grau normal no plural. Siga os passos. Segundo, tira o S. Depois, acrescente o sufixo correspondente ao diminutivo e a marca de plural. Pronto! Siga esses passos em todos os diminutivos. Outra dúvida comum é como empregar o plural nos substantivos compostos, aqueles formados por mais de um radical. Vou tentar explicar de maneira simples. Quando o substantivo composto é formado por substantivo mais substantivo, como na palavra tenente-coronel, os dois elementos vão para o plural. Ficaria tenentes-coronéis. Se o substantivo composto é formado por substantivo mais adjetivo, também os dois elementos vão para o plural. Como em amor perfeito. O plural seria amores perfeitos. Ou em salário mínimo. Seu plural é salários mínimos. Se o substantivo composto possui termos ligados por preposição, apenas o primeiro vai receber a marca de plural. Como acontece com dente de alho. Seu plural é dentes de alho. Se o substantivo composto é formado por verbo mais substantivo, apenas o substantivo recebe a marca de plural. É o caso da palavra bate-boca. Seu plural seria bate-bocas. Ou como em salva-vida. O plural é salva-vidas. Eu acho que deu para entender. Vamos tratar de uma marca que os substantivos podem possuir, mas que não se trata de uma marca obrigatória. Por isso não deveria ser chamada de flexão, mas as gramáticas designam como se fosse. Eu me refiro ao grau do substantivo. No substantivo pode haver uma indicação de grau normal, como em chapéu. Pode também ter uma marca de grau diminutivo, como em chapeuzinho, ou do grau aumentativo, como em chapelão. Então são esses os 3 possíveis graus no substantivo: grau normal, grau diminutivo, grau aumentativo. O grau pode ser assinalado de forma sintética ou analítica. O ão em chapelão expressa o aumentativo, ou orra em cabeçorra é uma marca sintética do aumentativo. Já no analítico, eu expresso o grau aumentativo com um adjetivo. Chapéu grande, cabeça enorme. Entendeu a diferença entre sintético e analítico? No sintético, a gente usa um sufixo, representativo, então, do grau. E no analítico, a gente usa um adjetivo. Como eu já havia indicado, o grau não é uma marca obrigatória. Então, ele depende da escolha do falante, se o falante quer usar ou não. Ele é usado em maior parte para criar efeito de sentido e não indicar apenas o tamanho real das coisas. Eu vou te mostrar. Nós vamos ler exemplos em que devemos considerar o emprego do grau no contexto em que foi inserido. Nesse tweet, a seguinte afirmação: nova capa do jornaleco da família Frias, introduzindo terror aos jovens que farão o Enem. Pedirão desculpas após o Enem realizado? Os Frias já tiveram uma cabulosa gráfica envolvida na impressão de exames nos governos do PT. Mais uma coincidência envolvendo essa família de patriotas.
É evidente que esse tweet é um texto crítico, né? A gente tem um emprego ali da palavra cabulosa, o uso de ironia ao chamar a família de patriota, enfim. Nesse tweet também há o emprego do grau diminutivo na palavra jornaleco. Me parece que o autor não queria indicar que se trata de um pequeno jornal, um jornal de bolso, né? E nem que a empresa é uma empresa pequena, já que é notório que esse é um dos jornais com maior circulação do país. Na verdade, o emprego do grau nesse texto tem a função de criar um efeito de sentido, o efeito de depreciação. Ele está depreciando o jornal. E isso é super comum. Acontece também quando é dito que o efeito gerado pelo coronavírus é uma gripezinha. A ideia não é indicar que se trata de algo pequeno, você já sabe. É então subestimar, atenuar os efeitos da doença. Nessa manchete, encontre o emprego do grau. Túlio bilionário além dos beijos. Conheça o carrão que é xodó do cantor. Veja que nesse emprego há o uso do grau em carrão e está próximo da palavra xodó. Não é possível acreditar que o redator empregou o grau para expressar que o moço tem um carro grande. Na verdade, ele pretende criar um efeito de sentido, o efeito de valorização do objeto, indicando então que o cantor não tem um simples carro, atribuindo status à posse desse carro, enfim. Além da valorização, é possível ter outros efeitos de sentido. Vamos ler o trecho desse conto, A Náusea do Gordo, do Trevisan. Ao chiu da primeira cigarra no jardim, respondia lá na rua a flautinha do sorveteiro. Era verão. Aqui, houve o emprego do diminutivo, em flautinha, para marcar a afeição do narrador em relação ao sorveteiro. Uma lembrança da infância. Não se esqueça, a afeição, ela é bastante comum em texto literário. Por isso, tendo em vista os possíveis efeitos de sentido gerados pelos empregos do grau, vamos ler um trecho de Campo Geral, do Guimarães Rosa. Miguelinha espremia os olhos, Drelina e a Chica riam. Tomezinho tinha ido se esconder. Este nosso rapazinho tem a vista curta. Espera aí, Miguelinho. E o senhor tirava os óculos e punha-os em Miguelim, com todo o jeito. Olha agora, Miguelim olhou. Nem não podia acreditar. Tudo era uma claridade, tudo novo e lindo e diferente. As coisas, as árvores, as caras das pessoas. Via os grãozinhos de areia, a pele da terra, as pedrinhas menores, as formiguinhas passeando no chão de uma distância. E tonteava. Aqui e ali, meu Deus, tanta coisa, tudo. O senhor tinha retirado dele os óculos e Miguelinha ainda apontava, falava, contava tudo como era, como tinha visto. Mãe esteve assim assustada, mas o senhor dizia que aquilo era do modo mesmo. Só que Miguelim também carecia de usar óculos dali por diante. Agora leia essa questão e escolha uma alternativa. Os diminutivos do segmento contribuem para criar uma linguagem. Linguagem afetada? Linguagem afetiva? Linguagem arcaica? Linguagem objetiva? Linguagem rebuscada? Nesse trecho, se referem a Miguelim como rapazinho e colocam nele um óculos, pois ele tem a vista curta. Ele teria algum problema de visão. Isso é confirmado, pois após colocar os óculos, ele passa a enxergar com maior nitidez, de modo que, para ele, as formas eram diferentes e novas, já que antes ele não enxergava direito. E elas eram também lindas. Aqui há uma indicação da perspectiva positiva em relação às coisas. Então, a sequência dos objetos que ele vê, os grãozinhos, pedrinhas, formiguinhas, essa sequência em que há o emprego do grau diminutivo contribui para entendermos a nova noção que ele tem das coisas.
Ou seja, o emprego desses diminutivos, nesse contexto, contribui para criar a linguagem afetiva. De modo que saber sobre os efeitos de sentido possíveis, através do uso do grau, fez com que você acertasse essa questão do ITA. Esse conteúdo é cobrado pela maioria dos vestibulares. E eu aproveito para encerrar aqui a nossa aula. Faça os exercícios da apostila, coloque em prática o que vimos hoje. Um abraço e até mais!